olhos e me diz se existe algo bom em mim. Sabe, tantas vezes eu falhei e a vontade sempre é desistir. E mesmo se eu subir o alto monte ou descer o vale, me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Cristo é vida e ressurreição. Ele diz: quem crê em mim viverá. Cristo deu sua vida lá na cruz, suportou a dor, tomou meu lugar. A graça lá na cruz foi revelada. O amor que não desiste me alcançará. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nem a morte, nem a vida, sofrimento ou distância, não há nada que me afaste desse amor que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou, que conhece meus desejos e perdoa os meus erros, tudo alcança e não olha o que passou. Nada poderá me separar do amor que hoje vive em mim. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que fizeram coisas extraordinárias. Nós admiramos tanto esses personagens que somos tentados a achar que eles tinham algum tipo de superpoder. Na verdade, quase todos eles, com exceção de Jesus, eram pessoas comuns. O elemento sobrenatural que as tornava especiais vinha de Deus, por meio do relacionamento que elas mantinham com Ele. E quanto a nós, será que esse poder ainda está disponível? Sim, Jesus mesmo disse que todos poderíamos fazer as mesmas obras que Ele fez, ou ainda maiores. Para isso, basta estarmos conectados à fonte de todo o poder. Você aceita?
Olá, eu sou o pastor Rafael Rossi e foi um prazer acompanhar vocês nesta última semana onde estudamos o amor vive. Esse amor vive porque Cristo vive. E porque Ele vive, nós temos esperança. E porque nós temos esperança, você não precisa viver com a cabeça abaixada. Você não precisa viver lamentando, murmurando, nem com medo. Porque o nosso futuro será um futuro glorioso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse futuro será apenas glorioso para aqueles que se entregam, para aqueles que decidem-se por Jesus. Portanto, o momento é esse. A hora é agora. O tema de hoje é o amor que promove o poder. Antes de irmos à palavra, à Bíblia, porque tudo começa na palavra, eu quero lhe convidar a fechar os olhos e vamos orar e pedir que Deus nos abençoe neste estudo. Bondoso Pai, estamos começando o último estudo dessa série. Já vimos que o amor vive e neste momento, na nossa última reflexão, eu quero lhe pedir que o Teu Espírito impressione todos os corações, todas as vidas que estão acompanhando este vídeo, para que uma mudança aconteça, para que uma transformação seja real e efetiva na vida de cada adorador. Permanece, portanto, conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Jesus tinha poder, Ele era poderoso, poderia fazer coisas surpreendentes. Mas certa vez para os seus discípulos, ele demonstra que o poder que Jesus tinha não estava apenas limitado a ele, mas que os discípulos, os seguidores de Cristo, também poderiam demonstrar esse mesmo poder. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero lhe convidar a abrir no Evangelho de João, no capítulo 14 e o versículo 12. João 14, 12. Minha Bíblia já está aberta aqui e diz assim: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você já ouviu alguma expressão que diz assim, não tente fazer isso em casa? Na TV, na internet, estão sempre alguns desses experimentos acompanhados dessa recomendação. Somente um profissional pode fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer algo assim. Essa recomendação é uma advertência para que você não tente fazer porque vai dar errado. Sabe que com alguns personagens bíblicos acontece a mesma coisa. Não tente reproduzir o que estes homens e mulheres de fé fizeram se você não tiver fé. Porque sem a fé, provavelmente esses episódios darão errado. E se derem errado, você pode até se ferir. O que eu quero dizer é, não use os métodos de Deus sem Deus. Você precisa, primeiramente, ser uma mulher, um homem de fé. Porque sem isso, você vai se colocar em uma posição muito, muito arriscada. Por exemplo, lembra de Davi? Ele era um pastor de ovelhas e que foi visitar os seus irmãos que estavam na frente de batalha. E lá tinha um gigante chamado Golias. E Davi vai enfrentar esse gigante. Tire a fé e Davi estava morto. Um gigante forte, bem armado, equipado, guerreiro, lutador, contra Davi, pequeno, pastor, mal equipado, desarmado, porque foi a Golias com paus e pedras. Tire a fé e Davi está morto. Mas coloque a fé, Davi vence o gigante. Lembra de Moisés? Tire a fé de Moisés e ele jamais conseguiria tirar o povo do cativeiro egípcio. Tire a fé de Daniel e ele estaria morto dentro da cova dos leões. Pense em Gideão e os 300 que enfrentaram o exército dos midianitas. Eles eram muito menores, eles eram muito poucos. Tire a fé e Gideão e os 300 estariam mortos. O que fez a diferença na vida dessas pessoas foi a fé. E é a fé que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida. É esta fé em Cristo que pode transformar a sua história. É a fé em Cristo que pode modificar qualquer situação que esteja à sua volta.
Não existe cristianismo sem Cristo. E ter Cristo na vida é ser como Cristo. Jesus era um homem de poder, mas também descobrimos que tudo o que Jesus fez quando esteve nesta terra, nós, pessoas comuns, também podemos fazer como outros fizeram também. Lembre-se, Jesus disse: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Jesus andou sobre as águas, lembra disso? Mas também está registrado no mesmo episódio que Pedro também andou sobre as águas. Nos evangelhos, Jesus multiplicou 2 vezes pães. O profeta Eliseu também alimentou 100 homens com apenas 20 pães. Jesus lia pensamentos. Pedro leu os pensamentos de Ananias e Safira, como está em Atos no capítulo 5. Jesus operou milagres de cura. Pedro e João, quando entraram pela porta formosa do templo, também curaram o coxo. Atos capítulo 3. Jesus ressuscitou pessoas. Pedro ressuscitou Dorcas. Paulo ressuscitou Eutico em Troade. Elias ressuscitou o filho da sunamita. Em outras palavras, aquilo que Jesus fez, outros já fizeram. Porque o poder de Deus não estava apenas em Jesus, mas o poder era o poder que está à disposição de qualquer ser humano. Vamos analisar juntos 2 caminhos pelos quais é possível obter poder. O primeiro, não confunda o poder de Deus com o que o mundo chama de poder. São coisas bem diferentes. Não dá para associar uma à outra. A marca do nosso tempo hoje é a banalização do que é sério. Vivemos em uma época em que as palavras perderam seu significado. As palavras perderam o seu poder. Agora, como poderemos viver e pregar sem poder? Será impossível. O poder que Deus nos dá não tem nada a ver com posses materiais. O poder que Deus nos dá não tem nada a ver com uma carteira funcional que você tenha, com uma função que você ocupe. Por isso, esses poderes são diferentes. E se nós queremos o poder de Cristo, precisamos recorrer à fonte desse poder. Veja, Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim, Mateus 10, 1, estou quase aqui, Mateus 10, 1. Quando Jesus chama os 12 apóstolos, diz assim, tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Este era o poder, esta era a autoridade que Jesus estava dando sobre eles. Agora, lhe pergunto, será que hoje os demônios abandonaram os homens? Na verdade, eles apenas arranjaram outras formas de possuir os seres humanos. Porque a pior possessão não é aquela que muda a voz, não é aquela que joga a pessoa no chão. A pior possessão é a silenciosa. A Bíblia diz, por exemplo, que Judas foi possuído pelo diabo quando ele foi negociar o pacto de traição contra Jesus. A vida espiritual, amigos, é uma luta. Estamos em meio de uma batalha terrível, feroz, cruel, sanguinária, violenta. E se nós queremos fazer a obra que Jesus nos deixou para fazer, precisamos de poder. Olha Mateus capítulo 10, versículo 8, alguns versículos mais abaixo desse que acabamos de ler. Mateus 10, 8. Jesus dizendo para os seus 12 discípulos, curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Se queremos ter poder, precisamos orar como Jesus. Um dos episódios mais marcantes de Jesus foi o momento da transfiguração, onde ele sobe no monte e ele se transfigura em Deus. Naquele momento, quando um milagre começa a acontecer,
a voz do Pai diz assim do céu: ouçam-no, ouçam o meu filho, conversem com ele, orem, jejuem e vocês receberão poder. Porque nada substitui o momento particular com Deus. É quando você caminha ao lado dele, quando você abre o seu coração e quando você pede para que ele transforme você em uma pessoa fervorosa e de poder. Quando você pede a Deus que te ajude a buscar o poder que vem de Deus e não o poder que vem do mundo, ele vai te ajudar. Ter poder é simples. Basta ter Jesus. Agora veja, volto a repetir, ter o poder espiritual, esse poder que Jesus estava dando e comissionando os seus discípulos. É preciso estar com ele, colocando Jesus na direção da sua vida, a cada passo. Você aceita ter Jesus dirigindo a sua vida? O sucesso para isso é muito simples. Mas o sucesso não é nosso. O sucesso é quando eu tenho Jesus Cristo operando em mim. E assim, eu poderei promover o poder. Assim poderei andar no caminho que Deus tem. Nesses últimos dias, temos falado sobre a Bíblia. Temos meditado, temos refletido, temos pensado. Agora, o que é que você vai fazer com tudo isso? Estamos chegando no nosso último encontro. É o nosso último momento. Estamos agora chegando numa hora crucial. O que é que você vai fazer com tudo o que você ouviu? Quer ser você uma pessoa de poder? Quer ser você uma pessoa que leva Cristo aonde vai? Quer ser você uma pessoa que irradia a esperança da salvação para todos aqueles que estão à sua volta? Saibam que para que isso aconteça, primeiro, Cristo precisa entrar na sua vida. Há um verso na Bíblia que diz assim, eis que estou à porta e bato. São palavras do próprio Jesus. É Ele que bate a porta do seu coração. É Ele que quer entrar na sua vida. É Ele que quer fazer parte da sua história, da sua trajetória. Agora veja que este versículo tem uma dimensão positiva e uma dimensão negativa. A positiva é que Ele está batendo no coração. E se Ele está batendo na porta do coração, é porque Ele quer entrar no seu coração. Ele continua insistindo, Ele não desistiu. Agora, a nuance negativa desse versículo é que Jesus ainda está batendo na porta do coração. Porque em algum momento Jesus vai parar de bater. Quando ouvimos a voz dele, abrimos a porta do coração, ele entra, ele parará de bater. Porque ele não precisa mais bater, porque ele já está do lado de dentro. É isso que Jesus espera e quer de você hoje. Ele quer entrar no seu coração, ele quer entrar na sua vida, ele quer fazer de você uma nova criatura, uma nova pessoa. Mas quanto tempo mais Jesus ficará batendo? Por quanto tempo mais ele continuará insistindo? Até quando você deixará Jesus do lado de fora da sua vida? Eis que estou à porta e bato. Ouça a voz do Senhor Jesus. Ouça o clamor que o Espírito Santo faz neste momento, para que Jesus entre na sua vida, seja o Senhor e seja o Salvador da sua história. Aquilo que Ele fez, Ele continua fazendo, porque o poder de Deus é exatamente o mesmo. É o poder que se manifesta na nossa fraqueza, é o poder que se manifesta nas nossas limitações. Portanto, a hora é agora, o momento é esse. Quanto tempo mais você vai resistir? Quanto tempo mais você vai esperar? Não deixe para depois, porque o amanhã pode ser tarde. É o seu desejo? É sua decisão? Se sim, ore comigo. Pai de amor, Deus querido, obrigado pelo tema e pelo estudo que tivemos agora e durante toda essa semana. Queremos lhe entregar toda a nossa vida. Toma-nos sem limites, para que sejamos inteiramente teus. Pai, confirma a nossa decisão agora com o teu Espírito. Auxilia-nos para vivermos de acordo com a tua vontade e que teu Espírito seja sempre abundante em nós. Ajuda-nos a vivermos baseados no teu poder, na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lhe convidar a continuar estudando a Bíblia. Não paramos por aqui. Procure uma igreja perto da sua casa. Procure alguém que possa continuar estudando a Bíblia com você. Alguém que lhe explique
mais das revelações que Deus nos deixou, essa carta de amor, porque o amor vive. E a prova disso é que nós ainda estamos vivos e temos a esperança da eternidade, porque o céu é logo ali. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais.